Amém, minha gente. Graças a Deus. Vamos à palavra que nós tanto amamos, não é? É bom demais poder compartilhar a palavra com você. É bom demais poder estar compartilhando aquilo que Deus tem colocado no nosso coração. E eu sempre digo isso para você, não é? Que sempre antes da gente trazer a palavra aqui, em primeiro lugar, Deus já falou o nosso coração. E a palavra também é para mim. E como essa palavra me abençoou, né? A palavra que eu quero trazer hoje à noite, ela abençoou muito a minha vida. E eu tenho muita alegria de poder hoje compartilhar essa palavra com você. Eu estou muito empolgado, estou muito feliz de poder trazer esse assunto, porque é um assunto que muitas vezes a gente nem presta atenção direito, mas você vai entender daqui a pouco. Vamos orar? Vamos falar com Deus? Pai, muito obrigado, Senhor. Essa noite é mais uma noite especial, Senhor. É uma noite, ó Deus, onde nós temos a Tua presença, Pai, manifestando-se no nosso meio, Senhor. Através dos louvores, através da palavra, através da oferta. Enfim, ó Deus, é o momento onde o Teu povo se reúne para adorar ao Teu nome. Como sempre oro, ó Deus, que não sejam as minhas palavras, que não seja, Senhor, aquilo que eu quero falar, ou, Pai, que seja aquilo que seja algo da minha cabeça, mas que seja do meu coração, Pai. E que assim, Senhor, a Tua palavra possa estar chegando ao coração dos meus irmãos, de uma maneira, Senhor, clara, de uma maneira límpida, de uma maneira transformadora, de uma maneira, Senhor, que eles possam Te amar mais e mais a cada dia. Assim eu Te honro, Pai, e Te agradeço nessa noite, em nome de Jesus. Bom, meus queridos, a gente tem uma vida hoje muito agitada. E raramente a gente para pensar sobre o assunto que a gente vai falar nessa noite. A gente tem uma tendência muito grande a ter rotinas. E muitas vezes as nossas rotinas nos levam a viver de uma maneira quase que mecânica. Não é? E Deus, Ele quer que a gente tenha vida com Ele. Eu estava lendo hoje um livro que eu vou falar para você daqui a pouco, que estava falando um pouquinho sobre isso, sobre a maneira como Deus quer que a gente se relacione com Ele. De uma maneira leve, de uma maneira tranquila, de uma maneira onde a gente viva a nossa comunhão com Deus a cada dia. E quando a gente está aí, você sabe que nós estamos aí 40 dias, não é? Lendo o livro Uma Vida com Propósitos. Eu quero lembrar a você, se você ainda não está lendo, lá no nosso aplicativo é muito fácil. Eu sei que não vai dar para você ver, mas você tem a página inicial. Lá na página inicial, você vai encontrar aqui do ladinho direito 3 tracinhos. Deixa eu botar bem claro aqui, que é para tentar ver se alguém consegue enxergar. Acho difícil, mas você vai ver que tem 3 tracinhos. Quando você apertar os 3 tracinhos, vai aparecer um menu. E nesse menu tem lá download. Nesse download você pode baixar esse livro, Uma Vida com Propósitos, ler aí no seu próprio celular. Ou, se você de repente desejar, na internet tem disponível ele também em audiobook, ou seja, você pode ouvi-lo também. O importante é que tem todo um material de apoio. Em breve, aqui no nosso aplicativo, vai estar sendo disponibilizado para você também todo um material maravilhoso. Nosso pastor tem pregado aos domingos à noite sobre o propósito do dia. Começamos isso no dia 1º, vamos até o dia 10 de julho. E estaremos aí falando com Deus e ouvindo Deus falar ao nosso coração coisas tão importantes. O assunto de hoje, dia 11, é ser amigo de Deus. E isso falou profundamente ao meu coração. Mas, na semana passada, uma das coisas que o autor Rick Warren, pastor Rick Warren, lá dos Estados Unidos, ele ressaltou, é que Deus, ele tem sentimentos. Você está vendo aí no telão. E é isso que eu falo, que muitas vezes nós precisamos parar, e nós brasileiros, e talvez a população mundial, não quero trazer isso só para o nosso país, a gente hoje vive uma vida tão agitada que a gente pega e, Pai, em nome de Jesus, muito obrigado por esse dia, muito obrigado por isso, por aquilo, em nome de Jesus, amém. Ou então a gente, em algum momento, lê a Bíblia, não, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, e a gente quase não para pensar que quando nós estamos orando, nós não estamos falando com um objeto, nós não estamos falando com algo abstrato, nós estamos falando com uma pessoa, e essa pessoa é o nosso Deus. E Deus, como pessoa, Ele tem sentimentos. E talvez você possa dizer assim, Renato, isso não é novidade nenhuma para mim. É assim eu espero. Porque realmente, muitas e muitas vezes, nós levamos uma vida e a gente tem uma coisa que a gente procura evitar a todo tempo, que é a questão da religiosidade.
de simplesmente falar com Deus. Eu estava agora saindo de casa, minha sogra pegou e falou que no jogo agora, né, o pessoal estava lá ajoelhado, né? Ela falou uma coisa, eu não vou falar não, mas eles estavam naquela posição, né, um pouco estranha, né? O traseiro deles estava para cima e a mão abaixada, e ela achou estranho aquilo. E eu falei, eles estão orando, dona Licita, eles são de uma outra fé, e eles estão lá orando, provavelmente eles estão ali pedindo, né, que Deus abençoe lá o jogo deles. E muitas vezes a gente faz isso de forma mecânica, mas a gente não pode esquecer que quando nós falamos com Deus, mesmo antes da palavra nos chegar à boca, conforme diz Salmos, Ele já conhece o que a gente vai falar. Ele já sabe o que está no nosso coração. E que a gente possa, com muita alegria, nessa noite, celebrar essa grandeza, esse conhecimento de saber que Deus é uma pessoa. Eu quero destacar que não é uma coisa que na teologia chamam de antropomorfismo, ou seja, fazer de Deus a imagem do homem. Não, não é isso. É que foi Ele que nos fez imagem e semelhança dEle. Então, se nós temos sentimento, eu creio que é razoável, e a Bíblia nos dá, você vai ver daqui a pouco, uma base muito sólida para entender que Deus tem sentimentos, que Deus ele se alegra, ele se entristece, ele se ira, e a gente vai entender isso hoje com muita tranquilidade. Os textos bíblicos usam essas expressões para mostrar o quanto ele se importa com a humanidade e o quanto ele experimenta a alegria e a dor de cada um. Nós falamos que nós somos o corpo de Cristo e que Cristo é o cabeça desse corpo. Ora, para pensar no seu corpo físico. Se em algum momento, alguma coisa está te incomodando no teu corpo físico, não é? As pessoas gostam de lembrar da topada que a gente dá com o dedinho no cantinho, né, da cadeira, da mesa, não é? Da cama, dói a beça, apesar do dedo mindinho ser praticamente insignificante aos nossos olhos. Você pensa que por acaso, quando você está sofrendo, ou quando você está feliz, Deus também não se alegra com você? Quando você está triste, quando você está passando por algum momento difícil, Deus também não se entristece por você estar passando por aquele momento? Deus, Ele mora em nós, Ele habita em nós. E a gente fala isso repetindo tantas vezes, que a gente corre o risco de achar que isso é algo comum, é algo normal, e não é. Porque isso para nós é uma bênção tremenda, saber que Deus está conosco, saber que Deus habita em nós. E se eu estou triste, Deus sabe que eu estou triste. Se eu estou feliz, alegre, radiante, Deus também sabe disso. É importante lembrar que Deus, Ele não age na emoção. Ele é um ser que tem emoções. Mas ao contrário de nós, que muitas vezes agimos pela emoção, não é? Mas chega lá para nós uma notificação no nosso celular, só hoje, máquina de lavar, geladeira, lava-louça, sei lá o que é, qualquer coisa que apareça, veículo, né? Só hoje, oportunidade única, você não pode perder. E a gente naquela emoção vai e às vezes toma uma atitude. Deus não faz assim. Deus ele não é movido por emoções, Deus é movido por fé. E isso é importante a gente destacar, para a gente não pegar e entender que só porque Deus tem emoções, Ele age de maneira semelhante a nós. Nós, infelizmente, estamos num processo, aliás, felizmente, né? Estamos num processo de aperfeiçoamento. E Deus tem nos ensinado, dia após dia, a vivermos para Ele como Ele vive. Por isso, você tem ouvido dessa plataforma tantas vezes o nosso pastor dizer que o nosso maior objetivo é o quê? Sermos semelhantes a Jesus. Jesus também não agia por emoção. Quando existiam grandes decisões, quando ele precisava estar diante de grandes desafios, o que Jesus fazia? Ele orava, ele pedia direcionamento. E que isso seja uma grande lição para nós que também precisamos, em todas as vezes que a gente vai tomar decisões, buscar a Deus. Nós, seres humanos, somos extremamente emocionais, ou seja, nós reagimos, escolhemos, pensamos, quase sempre baseado em alguma emoção. Eu estou lendo um livro que ele fala um pouquinho sobre isso. Ele fala sobre como é que é o processo de escolha. E na maioria das vezes, quando a gente faz escolhas erradas, foram escolhas que foram tomadas em cima de emoções. E a gente precisa ser um pouco mais racional diante disso. Se não racional, que a gente possa estar com o nosso coração tranquilo, sabendo que Deus traz paz. E que aquela escolha que a gente está fazendo é a escolha que Deus abençoou e que Deus quer para a nossa vida. Nós somos dotados de afeto.
Somos seres que, poxa, se emocionam, não é? Quem nunca se emocionou com um filme? Fala a verdade. Quem nunca se emocionou, às vezes, com uma criança? Quem nunca se emocionou, talvez, num casamento? Quando a gente vai a um sepultamento, a gente se emociona com aquele momento triste. São sentimentos que brotam, que nascem dentro de nós, que já estão embutidos em nós. E se não fosse assim, queridos, você imagina? Nós seríamos agora como os robôs. Você está vendo aí que tem uma série de robôs agora que estão saindo, né? Está sendo lançado nos Estados Unidos, na China. São chamados de robôs humanoides, né? Eles já têm 2 pernas, eles ficam sobre as 2 pernas, eles se movem. Já tem gente botando até robô dentro da igreja agora, né? Na plataforma. Mas deixa isso para lá. Então, o que acontece? O robô, ele é desprovido de emoção. Ele não tem emoção, mas Deus te fez semelhante a ele. Você tem emoções, você expressa emoções. E é importante que quando a gente fale com Deus e quando a gente lide com Ele, quando a gente ore a Ele, quando a gente fala com Ele, quando a gente vive o nosso dia a dia com Ele, a gente tenha plena compreensão de que o nosso Deus também sente emoções. E a Bíblia, ela está repleta de passagens que mostram que Deus não é uma força abstrata. Ele não é uma força distante. Ele não é apenas algo que entra em ação porque a gente ativa uma chave. Não. Ele é uma pessoa, ele tem os seus desejos, ele tem os seus sonhos. A gente fala tanto dos sonhos de Deus, a gente fala tanto dos projetos de Deus, que Deus tem um plano na sua vida. Ou seja, tudo isso faz parte dos sentimentos de Deus por cada um de nós. Mas ele é um ser pessoal e ele expressa emoções profundas. E o melhor da gente saber é que são emoções verdadeiras. Você já ouviu falar de lágrimas de crocodilo? Provavelmente, não é? Muitas pessoas choram lágrimas de crocodilo. Olha, eu estou com você, que tristeza, eu também estou sentindo essa mesma tristeza. Às vezes não, às vezes está fazendo apenas uma representação. Mas o nosso Deus não. O nosso Deus, ele é verdadeiro em todas as coisas. O nosso Deus, ele é fiel a nós em tudo aquilo que ele faz, em tudo aquilo que ele sente. Então você pode ter a plena certeza, a plena convicção de que aquilo que nós fazemos vai causar algumas emoções, alguns sentimentos em Deus. E a gente vai ver isso agora na palavra. Primeiro deles é amor profundo e compaixão. E eu não poderia deixar de começar falando de amor. O apóstolo João chega a dizer que Deus é amor. Ele não diz que Deus tem amor. Ele não diz que Deus ele possui amor, que Deus tem um pouquinho de amor. Não, ele diz que Deus ele é amor. Então nós entendemos que todo amor ele nasce em Deus. Se hoje eu e você podemos amar uns aos outros, se hoje nós podemos amá-lo, se hoje nós podemos amar as pessoas, é por quê? Porque tudo começou nele. Ele começou com o amor e Ele derrama esse amor em nós a cada dia. O amor e a misericórdia são os sentimentos mais frequentemente associados a Deus na Bíblia. A Bíblia vai falar e a gente vai ler muito versículo essa noite, tá bom? Se você quiser depois anotar ou levar ou depois assistir novamente, você vai ver quais são os versículos. Em Isaías capítulo 49, versículo 15, é aquele versículo clássico que talvez você já saiba até de cor. A palavra diz assim: haverá mãe que possa esquecer seu bebê, que ainda mama e não tem compaixão do filho que gerou? Contudo, ainda que ela se esquecesse, e aí vem a frase maravilhosa: eu jamais me esquecerei de ti. Você é precioso para Deus, nós somos preciosos para o Senhor. A gente sabe que hoje a gente vive num mundo, né, onde infelizmente algumas mães, às vezes por transtornos psiquiátricos ou pelo uso de substâncias ilícitas, não é? Infelizmente não amam os seus filhos, o abandonam na hora do nascimento. Mas na época em que a palavra foi escrita, isso era alguma coisa inconcebível, né? A mãe ele tinha um amor, tem sempre um amor tremendo pelo seu filho que nasce. Você vê no Antigo Testamento o caso de Moisés, não é? A mãe preferiu entregá-lo, colocá-lo num cesto. Você vê que aquela outra mãe que estava brigando com outra, dizendo que o filho é meu, o filho é teu, o filho é meu, o filho é teu. Salomão, passa o serrote no meio, cada uma fica com a metade, está tudo certo. A mãe verdadeira fez o quê? Não, de maneira nenhuma. Eu prefiro que ele viva com a outra do que ele morra. Por quê? Porque o amor de mãe é um amor maravilhoso, é um amor profundo. E isso fala de um amor protetor, um amor maternal, que é um amor intenso. Eu gosto de ver, não é? É muito interessante, quando a gente olha o amor de mãe por um filho. O filho ele pode ser teimoso, o filho ele pode ser malcriado, o filho muitas vezes pode não responder da maneira como deveria, mas a mãe não deixa de amá-lo de maneira nenhuma. Se você quer mexer com uma mãe, é mexer com o filho dela.
Na grande maioria das vezes, se mexer com um filho é pior do que mexer com a mãe diretamente. E a gente pode compreender isso, o amor que mais se aproxima do amor de Deus por nós, que a gente possa tentar entender e compreender, porque o amor de Deus ele é tão grande, ele é tão imenso, que muitas vezes nós nos confundimos e ficamos pensando: Senhor, como que o Senhor pode me amar? Às vezes é difícil até para a gente aceitar esse amor, mas entenda, o amor que mais aqui na terra reflete o amor de Deus por nós é o amor da mãe por um filho. No Salmo 103, versículo 13, diz o seguinte: como um pai se enternece pelos filhos, assim, semelhantemente, o Senhor tem compaixão de todos aqueles que o temem. E eu faço uma pergunta: qual é o pai que verdadeiramente ama os seus filhos e não sente ternura deles? Eu tenho um orgulho imenso dos meus filhos. Eu tenho assim uma valorização dentro do meu coração, um agradecimento a Deus tão grande pelos homens que os meus filhos se tornaram. E você provavelmente deve ter o mesmo sentimento. E esse sentimento é um sentimento que mistura ternura. Eu não sei se você conseguiu captar a noção que esse texto traz, mas você pode reparar que esse texto, ele traz a ternura de Deus, um afeto patriarcal, ou seja, de pai envolvido. Eu quero que você entenda isso, que Deus ele é amor e que ele sempre será. Muita gente gosta, de sempre trazer, parece que a gente anda com uma coisa, que a gente tem que ter alguma coisa para contrabalancear, Deus é amor, mas também é fogo consumidor. Eu sei que Deus é fogo consumidor, eu sei que Deus é justiça, eu sei que a volta de Jesus, conforme a Bíblia diz, é dia de juízo. Mas, queridos, entendam uma coisa: nesse momento, Deus está derramando o seu amor, ou seja, Ele está se derramando, a presença dEle é amor, e que a gente possa compartilhar, alegrar-se nesse amor a cada dia, vivenciar esse amor a cada dia. Veja bem o que diz Oséias, capítulo 11, versículo 8: eis que o meu coração está comovido. Gente, quem está falando isso é Deus, não foi Oséias. Oséias escreveu. Ele foi um amanuense de Deus, que Deus usou para poder escrever, mas é Deus que está falando. Eis que o meu coração está comovido. Você pode imaginar isso, Deus com o coração comovido? Toda a minha compaixão está desperta e voltada para ti. E eu acho incrível, gente, que muitas pessoas às vezes abandonam Deus por causa de um erro. E eu não estou dizendo que o amor de Deus, a compaixão de Deus, é um motivo para a gente poder andar de qualquer maneira, pecar, fazer coisas que não agradam a Ele. Não, muito pelo contrário. Porque nós amamos a Deus, nós queremos obedecê-lo, nós queremos andar debaixo do amor dEle, nós queremos agradá-lo com tudo aquilo que a gente faz. Nós queremos ser, como diz hoje a lição número 11, ser amigos de Deus. E eu acho muito interessante essa palavra amigo. Se você depois ler o livro, e eu creio que você já está lendo, quem não está lendo, eu aconselho a ler ou a ouvir, de repente, se você não consegue ter tempo para ler, coloca lá no teu celular, coloca lá no fone de ouvido na hora que você for para o trabalho, vai ouvindo e você vai ver quanta riqueza tem nesse livro maravilhoso. Um vislumbre que nós temos aqui é da dor de Deus ao ver o seu povo se afastar dele. Quando Deus disse que ele ficou comovido, foi porque ele viu o povo que ele criou se inclinando para o pecado, se inclinando para coisas que iriam destruir as próprias pessoas. Nós somos amados, e quando erramos, quem nos acusa é o diabo. Se compreendemos e cremos que Deus é amor, nós podemos vivenciar esse amor. Se por acaso eu estou falando para alguém que está aqui, eu estou falando para alguém que está nos assistindo, e você de repente errou, se de repente você teve algum vacilo, entenda o seguinte: Deus continua te amando, apesar do erro. Ele quer que a gente se arrependa, Ele quer que a gente se volte para Ele, Ele quer que a gente olhe para Ele e creia e confie na misericórdia, na graça, no amor que Ele tem por nós a cada dia. O segundo sentimento que a gente quer destacar é a tristeza. E a Bíblia relata que as escolhas e o sofrimento humano afetam genuinamente o coração de Deus. Gênesis capítulo 6, versículo 6. Veja o que a palavra diz: então o Senhor entristeceu-se muito por haver criado os seres humanos. Veja bem, o Senhor entristeceu-se por haver criado os seres humanos sobre a terra. E esse sentimento feriu profundamente o seu coração. Gente, você pode conseguir imaginar algo assim?
Eu não sei, a minha oração durante esse dia, durante o momento que eu cheguei aqui na igreja, durante o momento que antes de eu pregar, a minha oração foi que Deus estivesse revelando a cada um dos irmãos que estão aqui, ou você que está nos assistindo, a profundidade que esse versículo traz para nós. Deus, ele se entristeceu, e essa tristeza feriu profundamente o coração de Deus, por causa da atitude do ser humano. A palavra aqui descreve a dor de Deus diante da corrupção da humanidade, antes do dilúvio. Imagine a tristeza de Deus em ver a sua criação se desviando para caminhos que levam à morte eterna. A questão que Deus ele fica triste não é por causa do nosso pecado em si, mas é porque a atitude do pecado, quando a pessoa deliberadamente quer pecar, e eu quero que você entenda isso bem, porque quando a gente toca nesse assunto pecado, tem muita gente ainda que traz uma carga, antiga, que diz que a gente permanece pecador. Não, nós não somos mais pecadores. Deus não imputa mais sobre nós qualquer tipo de culpa. O problema é que muitas e muitas vezes as pessoas elas vêm de uma vida pregressa antes de conhecerem a Jesus e elas reconhecem a Jesus, aceitam como Senhor e Salvador, mas não conseguem receber esse amor dele e ficam toda a vida se culpando. Queridos, o que para trás ficou, se você se arrependeu e colocou diante de Deus, ele já te perdoou, porque o que ele quer é exatamente isso, aproximar. Eu não vou adiantar o que a gente vai falar daqui a pouco, senão eu acabo colocando a carroça na frente dos bois. João capítulo 11, versículo 35, é o versículo mais curto da Bíblia. O que ele diz? Jesus chorou. Eu não sei se você consegue imaginar Jesus. Eu não conseguia. Agora eu imagino Jesus porque eu fico vendo The Chosen. E aí toda vez que fala, imagine Jesus, eu imagino o ator que interpreta Jesus de The Chosen. Você consegue imaginar Jesus chorando? Lágrimas descendo dos seus olhos? Não eram lágrimas de crocodilo, era um choro verdadeiro, porque Jesus é Deus. E se Ele é Deus, eu comecei aqui falando para você de que Deus ele tem sentimentos genuínos. E muito se discute aí no meio da teologia se naquele momento Jesus chorou porque viu o milagre que Deus ia operar de ressuscitar a Lázaro, se Jesus chorou porque ele realmente sentiu tristeza porque o seu amigo tinha partido, se Jesus chorou porque ele viu a multidão ali chorando, as pessoas estavam tristes. Jesus era amigo de Lázaro, era amigo das suas irmãs. E as pessoas ficam pensando e tentando adivinhar por causa disso, e eu não sei qual foi a razão, eu não posso afirmar, mas eu posso dizer para você uma coisa, que é o que a Bíblia diz: Jesus chorou. O sentimento humano, o sentimento, porque Jesus, ele sentiu na carne, ele sentiu na pele, ele sentiu aqui, como nós sentimos, tudo o que nós sentimos, Jesus sentiu enquanto estava em carne nessa terra. Imagine só, o próprio Deus experimentou tudo aquilo que nós experimentamos. Talvez esse seja o versículo mais vívido sobre o sentimento de Deus e do ser humano. Jesus chorou, lágrimas rolaram. E é claro, a Bíblia não diz aqui, não é, se Jesus deu gargalhada alguma vez. Eu imagino que sim, porque ele viveu entre nós de maneira natural. E se não, quando eu comecei dizendo para você o seguinte, que se nós temos emoções e Deus nos criou, é porque Ele também tem emoções. Então eu creio que Deus ele também sorri, e daqui a pouco a gente vai ver isso, que Deus ele é um Deus de alegria. Jesus viu as pessoas e sentiu as tristezas delas, ele sentiu o sentimento de luto. Então quando você passa pelo luto, quando a gente passa pelo luto, quando muitas vezes a gente perde algo, perde alguém, Deus ele sabe exatamente o que nós estamos sentindo. Efésios capítulo 4, versículo 30 diz assim: e não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Quando a gente deliberadamente escolhe desobedecer a Deus, quando muitas vezes nós fazemos coisas que não agradam a Deus, que nós sabemos que não agradam, mas às vezes por causa da nossa própria vontade, do nosso próprio ego, do nosso próprio eu, a gente erra diante de Deus, a gente entristece o Espírito de Deus. E o Espírito de Deus hoje, ele não está num lugar separado, ele não está aquém, ele não está aqui somente do lado, ele habita no nosso coração. Então você imagine que aquele que veio habitar em nós, ele se entristece. E a palavra continua, com o qual fostes selados, marcados para o dia da redenção. Não entristeçais o Espírito de Deus. O Espírito Santo, ele é uma pessoa, não é uma força ativa, como alguns teimam em dizer. Ele não é simplesmente um poder que vem sobre nós. Ele é o poder de Deus, ele opera o poder de Deus, mas ele é uma pessoa, ele é Deus, e ele também sente.
Antes desse versículo, há toda uma lista de comportamentos que entristecem a Deus. E é interessante que esses comportamentos fazem mal a nós mesmos. E isso é algo que eu quero ressaltar com você nessa noite. Quando nós entristecemos a Deus por causa das nossas atitudes, por causa das nossas palavras, por causa, às vezes, das coisas que a gente faz, Deus ele não se entristece porque, coitado do Renato, lá, mais uma vez ele pisou na bola, mais uma vez ele errou. Não, é porque ele sabe que essas coisas vão trazer coisas ruins para nós mesmos. Nós somos o prejudicado. Então que a gente possa compreender isso. Deus se entristece ao nos dar autonomia e saber que nós usamos essa autonomia, ou livre-arbítrio, como alguns chamam, e saber que usamos para o nosso próprio mal, quando abrimos mão do direcionamento dele. Mas então chega o terceiro sentimento, alegria e deleite. E quando eu estava preparando isso aqui, eu comecei a sorrir, de verdade. Eu comecei a dar risada e pensar o seguinte: meu Deus, ele se alegra com o seu povo. É por isso que nos momentos que a gente se reúne, gente, e é tão importante a gente estar reunido, porque no momento onde nós nos reunimos, eu imagino nisso, existe uma assembleia, uma reunião, pessoas aqui que se alegram, pessoas entram por essas portas talvez tristes, cabisbaixas, pensando em desistir, e quando chegam nesse lugar, a presença de Deus se manifesta e renova e alegra. Por quê? Porque Deus se alegra com você, Deus se alegra conosco, a igreja dele. Isso é maravilhoso, queridos. E a gente vai ver isso aqui na palavra que está dizendo isso. Deus, ele celebra junto com os seus filhos. Sofonias capítulo 3, versículo 17. Na versão da Bíblia King James: Yahvé, o Senhor teu Deus, está no meio de ti, agindo poderosamente para te salvar. Olha o que diz essa frase: Ele terá enorme prazer em ti, e com seu amor te renovará completamente, aleluia, e se alegrará contigo em grande comunhão, com brados de vitória e júbilo. Gente, para pensar sobre isso. Quando você está alegre, quando você está feliz, quando você conquista algo, quando você vence uma batalha, quando você salta uma muralha, quando você atravessa um monte, Deus se alegra com você. Para pensar sobre isso. Uma das imagens mais bonitas que a Bíblia descreve é a de Deus cantando de alegria por causa do seu povo. E essa alegria é uma alegria manifesta, gente. É por isso que a gente precisa pensar sempre em Deus como uma pessoa, não apenas como alguém distante, como aquilo que talvez a gente tenha aprendido na nossa infância, né? E que isso é tão arraigado em nós que é difícil de tirar, né? Aquele homem de barbas brancas, não é? Todo musculoso, todo forte, assentado num trono. A gente precisa tirar essa imagem. Ele é um Deus que se compadece, um Deus que se alegra, um Deus que se entristece, um Deus que ama. E a gente tem que tratar Deus dessa maneira, vivenciar o nosso tratamento com Deus, o nosso relacionamento com Ele dessa maneira. Nós somos muito afetados pela culpa, gente. Porém, aqui nós vemos que apesar dos nossos erros, e eu falei que a gente não anda em pecado, a gente não anda na prática do pecado, mas de vez em quando a gente pisa na bola. A gente faz coisas às vezes que desagradam a Deus, mas entenda uma coisa: apesar disso, Deus se alegra conosco e se alegra em nós. Ele é graça. Não é uma graça barata, não é uma graça de qualquer maneira, não é uma graça que aceita o erro, mas pelo contrário, quando nós nos arrependemos, nos voltamos para Ele, nós recebemos o perdão completo e podemos continuar a nossa caminhada, vivenciando com Ele a cada dia essa alegria. O preço pago pela sua vida, meu irmão, pela minha vida, pela nossa vida, foi um preço muito alto. Foi o preço de sangue, foi o preço do Filho amado de Deus, Jesus, que não tem pecado nenhum, mas que levou sobre si todo o nosso pecado. O castigo que nos traz a paz, Isaías 53, o castigo que deveria ser sobre nós. E se nós hoje temos paz, temos porque Jesus a levou sobre ele no madeiro. Que a gente possa compreender isso. Então o preço não foi um preço barato, não foi um preço em que Deus vai desistir de nós, não, pelo contrário, Ele continua te amando. Ele continua querendo te ajudar, Ele continua segurando nas suas mãos e dizendo: filho, filha, eu continuo te amando, eu quero você perto de mim, eu quero me alegrar contigo todos os dias. Eu não sei o que você está passando, mas eu quero que você seja feliz somente por me conhecer. Se há em nós alguma coisa que nós devemos nos alegrar, que nós devemos ter essa como é que eu posso dizer? Essa alegria imensa, não é? Esse prazer, esse deleite, é em saber que nós somos conhecidos de Deus, de que Deus sabe exatamente o que nós passamos. E não há pecado, queridos, que seja maior do que a graça de Deus.
Não há erro que seja maior do que isso. Ele sempre vai nos perdoar. A Bíblia diz que aonde abundou o pecado, ou seja, onde tinha muito pecado, superabundou a graça de Deus. Isaías capítulo 62, versículo 5 diz: do mesmo modo como um jovem se casa com a sua noiva, assim teus filhos se casarão contigo. E da mesma maneira como o noivo se alegra na noiva, assim também o teu Deus se alegrará de ti. Gente, olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Tem uma cerimônia que a gente faz que geralmente ela é muito emocionante. É a cerimônia de casamento. Né, você vê, você está lá aguardando, no caso eu como pastor, não é, celebrando a cerimônia, eu fico lá aguardando. Não é? E daqui a pouco entra o noivo, não é? E ele entra lá com a mãe da noiva, não é isso? Até hoje, com a mãe dele, né? Com a mãe dele, eu sou meio... Entra com a mãe dele, né? E ali ela pega, beija o filho, né? Se assenta e ele fica lá em pé, né? Aguardando a noiva, né? E aí entram os padrinhos, né? Entram lá todo mundo que... E ele continua ali aguardando, e de repente, né, em alguns salões, existe uma porta que se abre, né, e vem então a noiva entrando naquele corredor, não é, de braços dados com o seu pai, e o noivo naquele momento, ele solta um sorriso, ele se alegra, muitos às vezes choram, né, eu já vi noivo aí chorando, abre o berreiro mesmo, porque fica tão emocionado de ver aquela noiva maravilhosa, aquele momento que eles ansiaram, aqueles momentos que eles planejaram, aquele momento onde eles vão se unir para toda a vida acontecendo. Gente, para pensar sobre isso. É isso que Isaías capítulo 62, versículo 5 fala. Deus se alegrará de ti. Nós, igreja, somos chamados a noiva de Cristo. Aleluia! Ele se alegra. E vai chegar o dia da grande boda, do grande casamento, do grande matrimônio, onde nós iremos nos unir eternamente ao Senhor. E Ele espera por esse dia, porque Ele se alegrará em você, Ele se alegrará em mim, igreja do Senhor. Quando eu tenho alegria de realizar casamentos, eu vejo isso. E geralmente é um momento de muita alegria. Eu nunca vi alguém num casamento chorando, graças a Deus, pelo menos chorando de tristeza. As pessoas choram de emoção, a mãe chora, o pai chora. Geralmente eu brinco, olha, vai borrar a maquiagem, hein? Ó, vai ficar com o rosto todo parecendo dia de Halloween. Então cuidado, não chora, não derrama lágrimas. Saber que Deus também se alegra ao ver sua noiva, a igreja separada por Ele, para Ele, nos traz também muita alegria. Imagine só, Deus anseia por esse momento tanto quanto nós ansiamos. Eu acredito que Deus ele anseia até mais do que nós. E no momento certo, na hora certa, no momento em que Ele disser o amém, nós vamos contrair as nossas núpcias eternas com o Senhor. E Ele se alegrará em você, Ele se alegrará na sua vida. Jesus humanizou perfeitamente os sentimentos do Pai, ao descrever como o céu reage, quando alguém se volta para Ele. Vejamos Lucas, capítulo 15, versículo 7. A palavra vai dizer o seguinte para a gente. Eu vos afirmo que, da mesma maneira, haverá muito mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não carecem de arrependimento. Imagina a cena. A cada pecador, a cada pessoa que é tirada das mãos de Satanás, a cada pessoa que é liberta da condenação eterna, da morte eterna, existe alegria no céu, festa no céu, existe júbilo no céu. Então você imagina, gente, o nosso pastor estava falando aqui, que ele estava falando sobre foi domingo, né, que o senhor estava falando sobre o céu, e como o senhor imagina o céu, e é realmente assim que nós imaginamos. Não é aquele lugar onde todos vão ficar ali, glória ao teu nome, glória a Jesus. Não, nós vamos viver na presença de Deus. O apóstolo Paulo, muito sabiamente, ele diz, porque em ti nos movemos e existimos. Você imagina no céu. No céu nós vamos nos mover em Deus, nós vamos existir em Deus. Nós e Deus seremos um só. Por isso esse mistério, não é, que hoje quando a gente fala aí para famílias, né, pois deixará, pois, o homem, o seu pai, a sua mãe, se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Por quê? Porque isso fala de uma união eterna. Assim também será com a sua igreja. Quando nós contrairmos as bodas do Cordeiro, nós estaremos junto com Ele por toda a eternidade. E então há essa alegria no céu. Como existe a alegria num casamento, né? Onde quando a gente diz, e eu como ministro do Evangelho declaro vocês casados
em nome de Jesus. O noivo pode beijar a noiva. Aí todo mundo aplaude, tem aquela festa, alegria, né? Eu creio que é mais ou menos exatamente a mesma imagem. E é claro, com um up, né? Algo com um plus muito maior, que vai ser quando nós estivermos na presença do Senhor eternamente. Lucas capítulo 15, versículo 20, na parábola do filho pródigo, que ilustra o coração de Deus. E diz assim: e logo em seguida, levantou-se e saiu na direção do pai. Você conhece essa parábola? O filho, ele pediu, não é, a sua herança, ele abandonou o pai, ele deixou o pai, gastou tudo com levianidades, com coisas da vida, e depois ficou sem nada. E ele um dia pensou assim: uau, eu estou comendo aqui comida que é comida de porcos. Pelo menos lá, trabalhando para o meu pai, eu sei que eu vou ter uma comida boa, eu vou voltar lá para a casa do meu pai. E ele provavelmente vinha pela estrada, eu imagino, tá? Isso aqui é uma teologia renatítica, né? Ele vai andando pela estrada, né, triste, cabisbaixo, pensando: como é que meu pai vai me receber? Oh Deus, em nome de Jesus, que ele me receba. Ele não tinha Jesus ainda, mas Deus, que ele me receba com muita alegria. E o pai de repente olha de lá. Eu acredito que o pai todos os dias ele ia para o portão, ele ia para a porteira, não sei como é que era o nome. Ele ia todos os dias aguardar o filho voltar para aquela estrada. E quando ele olha o que a Bíblia diz, gente. Ela diz o seguinte: e logo em seguida levantou-se e saiu em direção ao pai. Isso o filho. Vinha caminhando ele ainda distante, quando seu pai o viu. E o quê? Pleno de compaixão e alegria, eu imagino, correu ao encontro do seu filho e muito o abraçou e o beijou. Imagina essa cena. E isso aqui, queridos, é algo que eu quero ressaltar. Muitas e muitas pessoas às vezes se afastaram do caminho de Deus. Se você está me ouvindo aí de repente e você se afastou dos caminhos de Deus, entenda uma coisa: o Pai continua te amando. Ele está na porteira, Ele está na porta, Ele continua aguardando o dia que você vai vir pela rua para encontrar com Ele novamente. E o que o Pai fez? Ele não correu para pegar e falar para o menino: olha, eu sabia que você ia voltar, eu não falei para você? Você pediu a herança, você gastou tudo, agora senta aqui, vem cá que a gente vai conversar. Não, Deus não fez dessa maneira. Ele abraçou o filho, ele o beijou, ele deu autoridade, ele mandou fazer um churrascão, mandou todo mundo: gente, para o trabalho, meu filho voltou. Você consegue imaginar a alegria desse pai? E esse pai é o próprio Deus. Esse é o consolo para todos aqueles que se afastam de Deus e às vezes têm medo de retornar, traumatizados, amedrontados. Volte para Jesus. Deus também sente ira justa e zelo. E aí você vai dizer: pastor, Deus se ira? A ira de Deus na Bíblia não é um ataque de fúria descontrolado, como a gente imagina. Nós, às vezes, passamos por isso, né? Existem pessoas, às vezes, que se descontrolam, né? Que saem da sua normalidade, né? Que são extremamente violentas, mas uma reação de justiça contra a opressão, o pecado e a injustiça. A palavra nos permite se irar. E eu particularmente, eu penso em indignação. Não é aquela ira de... Não, acho que é quando a gente fica indignado diante de alguma injustiça. Essa semana, meu vizinho, coitado, eu fiquei muito triste, né? Ainda não tive oportunidade de falar com ele. Poxa, ele tem um caminhão, já faz o quê? Uns 5 anos, 6 anos mais ou menos. E poxa, ele trabalha com esse caminhão. Algum tempo atrás sofreu um acidente, né? E esse caminhão ficou parado um bom tempo até que ele conseguisse levantar o dinheiro necessário para poder consertar o seu caminhão. Quando foi terça-feira, roubaram o caminhão dele. E ele agora ficou sem a sua fonte de renda, sem a sua fonte de sustento. Eu acho que ele não tinha seguro. Você imagina, gente? E era um caminhão novo, não era um caminhão velho, não. Mas ainda que fosse velho, não é? E eu fiquei pensando: gente, que injustiça. Para pensar, é um irmão em Cristo também, tá? É alguém também que é temente a Deus. E eu lembrei exatamente da pregação da semana passada, né? Sobre os males que vieram sobre a vida de Jó. E eu fiquei pensando: meu Deus, em nome de Jesus, que esse caminhão apareça. Que ele possa reaver o seu caminhão, o seu bem que ele lutou com tanto suor para poder comprar, né? Tantas coisas que ele fez para poder ter o seu caminhão. A palavra nos permite se irar. E eu, como disse para você, chamo de indignação. Assim como eu fiquei indignado pelo roubo do caminhão do meu vizinho. Salmo capítulo 7, versículo 11 diz o seguinte: Deus é o justo juiz. Deus que demonstra a cada dia seu extremo zelo. E zelo, ele fala de cuidado e proteção. Entenda isso. Deus, ele é um Deus zeloso. Ele é um Deus que zela pela nossa vida. Ele é um Deus que protege a nossa vida, que guarda a nossa vida. Ele é um Deus que está atento à nossa vida. E eu sempre digo isso, que no passado, quando eu não tinha compreensão, eu tinha muito medo disso.
Os olhos do Senhor estão sobre a sua igreja. Eu ficava, uau, será que Deus está procurando um erro? Será que Deus está procurando um vacilo? Será que Deus está me olhando para ver se eu vou pisar no... Não, Deus está olhando para você porque Ele está te admirando e dizendo, vai ali o meu filho, vai ali a minha filha, vai ali o meu servo, vai ali o meu amigo, a minha amiga, alguém que me ama, alguém que que anda comigo. É para isso que Deus está nos olhando. Êxodo capítulo 34, versículo 14. Jamais adorarás nenhum outro Deus, porquanto Yahvé, o Senhor, cujo nome é zeloso, olha bem, é de fato Deus, é Deus zeloso. E o zelo aqui funciona como um amor exclusivo e protetor, como mais ou menos no matrimônio. A ideia da palavra hebraica é exatamente essa. Quando ela fala desse zelo, é o zelo que o marido tem pela sua família, pela sua esposa, pelos seus filhos. É aquele cuidado. Essas passagens mostram que na narrativa bíblica, o relacionamento com Deus é interativo. As ações humanas geram reações emocionais reais em Deus. Paciência e longanimidade. A paciência de Deus é descrita como um sentimento ativo. Uma escolha de segurar a própria indignação por puro amor. Salmo 86, versículo 15 diz o seguinte: entretanto, tu, Senhor, és Deus compassivo e misericordioso, rico em paciência, amor leal e justiça. E a gente foi procurar um pouquinho o sentido disso, né? E o dicionário define a longanimidade como virtude caracterizada pela paciência, tolerância e firmeza de ânimo para suportar provações, ofensas e adversidades. Se Deus sente o que nós sentimos, se Ele sabe o que nós sentimos, quando a gente passa por uma tribulação, quando a gente passa por um momento de tristeza que nós não gostaríamos de passar, ou quando a gente se alegra, Deus Ele está ali junto conosco e Ele compreende. E mais do que apenas compreender, Ele é longânimo, ou seja, Ele tem paciência. Quando nós fazemos as escolhas erradas da vida, e eu acredito que só eu faço isso, eu espero que você não, mas quando a gente faz as nossas escolhas erradas da vida, ainda assim Deus permanece paciente, longânimo. Para quê? Para nos abençoar. Deus Ele não desiste de nós por escolhas que a gente faz, queridos. Ele continua te amando. Significa literalmente ter um temperamento longo, a capacidade de demorar a irar-se, mantendo o autocontrole e a bondade, mesmo sob forte provocação. Eu gosto muito de pensar que... Você já viu o filho que faz pirraça? Aquela criança que está no mercado. Compra, pai, compra, não vai comprar. Se joga no chão. Né? Eu já vi um que o pai pegou pelo braço e saiu arrastando pelo chão do supermercado. Né? Com amor e com paciência, entendeu? Porque não vai pegar, não vai supapar o moleque ali, porque não pode, né? Vai preso, né? Mas o que ele faz? Ele vai, pega ali e ele arrasta. Eu acredito que Deus Ele faz a mesma coisa. Muitas vezes a gente é mal criado com Deus, sabe? Muitas vezes a gente se indigna e fala assim: Senhor, não é possível, eu estou orando, já orei, já jejuei, fui na vigília, vou na igreja, todo domingo eu estou lá, tomo a ceia, faço isso, como se isso fosse, entendeu? Deus vai olhar e vai falar: Renato, você está fazendo isso mesmo? Ah, tá, então eu vou te abençoar. Não, Deus abençoa porque Ele te ama. Não é por aquilo que a gente faz, nada que a gente possa fazer pode atrair a bênção de Deus, apenas obedecê-lo, andar em amor real a Ele. Tem um livro lá, gente, você vai ler esse livro, né, do irmão Lawrence, que está lá, vai estar lá no nosso aplicativo muito em breve. Eu comecei a ler esse livro hoje, eu amei o livro, porque ele trata Deus de uma maneira maravilhosa, de relacionamento profundo, íntimo com Deus, sem religiosidade, com muita alegria, né, e sabendo que Deus conhece tudo aquilo que Ele faz. 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 9, diz o seguinte: o Senhor não se atrasa em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Pelo contrário, Ele é extremamente paciente para convosco, e não quer que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Eu guardo uma coisa comigo, que eu aprendi. Deus, o desejo dEle é sempre de aproximar, e nunca afastar o ser humano da sua presença. E eu comecei a pensar um pouquinho sobre isso. E eu aprendi que o pecado, ele afasta de Deus. Sim, ele afasta do relacionamento de Deus. Mas Deus continua olhando para nós, esperando assim. Para nós ou com quem éramos antes, né? Ele olha e pensa assim, e espera o seguinte: eu vou me arrepender. Ele vai se arrepender, ele vai se voltar para mim. Eu entendo que quando nós erramos, quando nós vivíamos uma vida de pecado, Deus ansiava, como Ele anseia hoje, por muitas pessoas que ainda não o conhecem, que essa pessoa se arrependa e se volte para Ele.
E muitas vezes nós que estamos já na presença dele, somos cristãos, já passamos pelas águas, somos membros da igreja, muitas vezes nós, desculpa, vacilamos. E a ceia ela foi instituída exatamente para isso. Examine-se, pois, o homem aqui no sentido literal, né, o ser humano, a si mesmo, e assim faça o quê? Não coma do pão e não coma da carne. Peraí, eu vou me examinar aqui, eu vacilei, eu chutei o cachorro, eu não paguei o cartão de crédito, eu não vou poder ceiar não. Não! A Bíblia diz o seguinte: clame a misericórdia de Deus, clame o amor de Deus e participe da ceia, e assim coma do pão e beba do cálice. É o desejo de Deus que ele tem, que a gente possa se aproximar dele. O sofrimento de Deus com o seu povo, que é a chamada compaixão. A Bíblia mostra que Deus não assiste ao sofrimento humano de camarote. Ele sente a dor junto com o seu povo. Isaías 63:9 diz o seguinte: em todas as agruras e crises do seu povo, ele também se afligiu. E o anjo da sua presença, ele não mandou um anjo, é o anjo da presença dele. Imagine só, a presença de Deus estava no meio do povo, os salvou, em sua extrema compaixão e em seu amor misericordioso, ele os resgatou. Foi ele que sempre os acompanhou e os conduziu nos tempos passados. E me chama a atenção essa frase, o anjo da sua presença, ele próprio acompanhou o seu povo. E eu lembrei imediatamente do quarto homem da fornalha. Sadraque, Mesaque, Abednego estavam lá, né, foram lançados lá na fornalha acesa 7 vezes mais, e uma intensidade tremenda, e de repente o cara olha e fala: a gente jogou 3, como é que eu estou vendo 4? Porque Deus ele não abandona o seu povo no dia da angústia e da tribulação, muito pelo contrário, é socorro bem presente no dia da angústia e da tribulação. Esse é o nosso Deus, queridos. Ele continua com você, ele não te abandona, ele não te deixa. Juízes capítulo 10, versículo 16 diz: em seguida eles destruíram os objetos sagrados e imagens que haviam confeccionado em adoração aos deuses pagãos e prestaram culto ao Senhor. Então o que aconteceu? Deus, Yahvé, teve profunda compaixão deles e não suportou mais o sofrimento do seu povo. Ou seja, o povo errava, sofria, Deus sabia do sofrimento do seu povo, e ainda assim, quando eles se arrependeram, quebraram as imagens, romperam os laços com os falsos deuses, Deus em compaixão foi ter de encontro ao seu povo. O desejo de intimidade, ideia de saudade. E eu gosto muito disso aqui. Há passagens que retratam Deus com um sentimento de saudade, ou de desejo ardente de estar perto das suas criaturas. Tiago capítulo 4, versículo 5 diz o seguinte: ou imaginais que é sem razão, que a Escritura afirma que o Espírito que ele fez habitar em nós, zela com ciúmes dos seus. Tem ciúmes de mim. Lembra dessa canção? Deus ele tem ciúmes, mas esse ciúme não é um ciúme como a gente conhece aqui no mundo, né? Ah, o cara olhou para ali para mim, o que esse cara está falando com você? Não, não é isso não. Quem é esse camarada que está brincando com meu filho? Quero saber, que negócio é esse? Não, não é esse tipo de ciúme. Não é exatamente isso. É aquele desejo ardente de relacionamento, de comunhão, de que a gente possa estar junto com ele. Jeremias capítulo 31, versículo 20 diz o seguinte: não é Efraim o meu filho amado, o filho em quem eu tenho prazer? Cada vez que eu falo sobre Efraim, mais me recordo dele com grande carinho. Por esse motivo, o meu coração se comove por ele, e lhe ministrarei a minha total compaixão, afirma o Senhor. Compaixão aqui é o sentido de empatia. O amor profundo de Deus é a razão de eu e você estarmos aqui hoje. E concluindo, queridos, diante do que meditamos hoje, eu queria deixar algumas coisas para você. Pode ser que você, de repente, não é cansado do trabalho, talvez exausto, não tenha entendido muita coisa. Mas, pelo menos, você leve essas frases no teu coração. Saber que Deus não está distante. E Ele sente o que você sente. O que nós sentimos, Deus conhece. Lá em Apocalipse, para uma das igrejas, eu não lembro agora a passagem de cabeça, mas ele diz: conheço o teu sofrimento. Seja na alegria, seja na tristeza, seja na paciência, seja na compaixão, seja na ira, seja no desejo de intimidade, Ele sente conosco. E a nossa oração, queridos, é que o conhecimento de Deus, como pessoa, como alguém que tem sentimentos, possa transformar o nosso relacionamento com um Deus que nos ama e nos quer próximos a Ele. Viva o amor dEle em sua vida diária. Viva Ele a cada momento.
Como nós temos aprendido aqui com o nosso pastor, abrir os olhos, a primeira coisa, pense em Deus. Vai fechar os olhos, deitou na sua cama, se é deitado, se é de joelhos, eu não sei. Ore a Deus, lembre-se do Criador. Lembre-se de que o teu Pai ama você. E não importa o que aconteceu, não importa se a gente vacilou, Ele continua de braços abertos para nos abraçar e nos abençoar. Pai querido e amado, eu quero orar a Deus em primeiro lugar te agradecendo, Pai, pela revelação da Tua palavra. Ela, Senhor, é a luz para o nosso caminho, ela é estrado para os nossos pés. É ela, Senhor, em que nós nos podemos nos apoiar para vivermos a cada dia uma comunhão íntima contigo, sabendo, ó Deus, que o Senhor tem sentimentos e que o Senhor nos ama e que a cada dia, Senhor, seremos mais e mais amados por Ti. Pai, se muitas vezes erramos, se muitas vezes falhamos, perdoa-nos, Pai. E que a cada dia, Senhor, o nosso coração esteja voltado para Ti. Que nada, Senhor, possa abafar, que nada possa nos afastar, que nenhuma acusação do maligno, que nada que o inferno possa fazer, cause, Senhor, qualquer constrangimento de se achegar diante de Ti e declarar: eu te amo, Deus, eu te quero, Pai, eu quero andar contigo a cada dia, eu quero ser seu amigo, eu quero, ó Deus, a cada dia ter um desejo, uma emoção tão forte de que nada possa me afastar de Ti. Abençoa a vida dos meus irmãos, Pai. Que eles possam sentir esse grande amor, essa grande compaixão. E que eles possam, Senhor, se alegrar com aquilo que o Senhor tem falado ao coração deles. Assim eu te honro e te agradeço em nome de Jesus. Amém, meu Pai.